Começa agora o nosso podcast de número 22. Dois antenados, né? Hora marcada, o tempo é controle do comandante César. Temos uma hora para nós, para falar de cultura. Os microfones estão abertos para a cultura, com o nosso excreto polifônico, comandante César, doce voz de Karina, mestre Daniel, e esse que vos fala, Dom Evaldo. Hoje temos a presença aqui do nosso querido presidente da Fundação de Cultura de Balneário Camboriú. Então, bem-vindo ao Cultura e Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer estupendástico tê-lo aqui conosco. É uma hemorragia. É uma hemorragia. Então, seja bem-vindo, Alan. Alan é uma figura pública da política brasileira, notavelmente em Balneário Camboriú, né? É graduado em Direito e Administração Pública, com mestrado profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Possui vasta experiência no setor público, incluindo cargos como superintendente do Fundo Rotativo do Bem-Estar Social, FURBS, e presidente do Instituto de Previdência Social de Servidores Públicos do município de Balneário Camboriú, o BCPREV, e ocupa hoje uma cadeira muito importante para nós na região, não só como na cidade de Balneário Camboriú, que é o diretor-presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, o que nos honra muito com a sua presença. Esse início de podcast, você tem esse tempo agora para falar um pouco de você, da sua infância, como é que você caiu na cultura, da onde vem a tua inspiração, enfim, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer, a vocês pelo convite, Evaldo, Karina, César, Daniel, a Escola Harmonia, Parabéns pelo trabalho, há 20 anos aí, levando cultura não só para Camboriú, mas para toda a região. Como é que eu vim parar na cultura, Essa é uma boa pergunta. Mas como tu viu na minha trajetória, eu sou formado na área de administração pública e direito, sou advogado. Pelo envolvimento político, já há mais de 2 décadas aí que a gente começou cedo, a gente naturalmente vai ocupando espaços no meio público, além disso, eu sou servidor público da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E então a gente sempre foi trilhando alguns caminhos, seja no poder público, seja na sociedade civil organizada, participei de vários conselhos e tal, e isso acabou levando para a gente estar do lado de quem tem a caneta, estivemos à frente de algumas secretarias, ainda muito jovens, que foram mencionadas ali, e isso nos fez aprender, com todo o nosso conhecimento prático e teórico, de que para colocar políticas públicas em prática, tirar do papel, o papel aceita tudo, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, mas executar que é o difícil. Não importa tanto a área que tu tá, porque os problemas muitas vezes são os mesmos, é gestão de pessoas, é gestão de recursos orçamentários, é gestão da burocracia que muitas vezes amarra a máquina pública. Então, independente se é cultura, saúde, educação, obras, claro que tem as suas nuances, mas o papel da atividade meio, que é jurídica, é administrativa, muitas vezes é de um gestor. Então, por isso, a gente recebeu esse convite da prefeita Juliana, a quem a gente agradece, de ser indicado para estar à frente de uma pasta realmente muito importante, porque transforma vidas, e às vezes não tem o seu devido valor, que é a cultura. Eu acho que para destravar esse tipo de políticas públicas, para ter uma visão um pouco mais de fora do processo, ver onde estão os gargalos jurídicos e administrativos e poder soltá-los aí, para daí sim, quem é artista, para quem é produtor cultural, para quem é agente cultural, possa desenvolver o seu trabalho, que são vocês. Perfeito. E quando tu, assim, na tua infância, a gente tem uma enquete que a gente faz, quando tu na tua infância, lá nos teus 8, 7 anos por aí e tal, tivesse algum contato com a arte, alguma coisa que tu lembra que te... Olha, eu vou ser bem sincero, eu nunca gostei de participar de teatro. Eu era muito, e ainda sou muito tímido, então teatro, declaração de poesia na escola, que tinha muito, sempre me dava um certo apavoro, assim. Modéstia à parte, eu sempre fui um bom aluno na escola, então nunca reprovei essas coisas, mas artes nunca era a minha disciplina que eu ia melhor. Não, daí chegou uma vez, já na adolescência um pouco, eu queria aprender a tocar violão.
comprei o violão, fui numas aulas, mas não funcionou. Ai, Não funcionou, virou para botar adesivo. Tenho até hoje lá o violão, tá cheio de cupim. Mas isso não quer dizer que a gente não é um grande apreciador, né? Até porque a gente, e é claro, a gente está aprendendo muito agora, quando a gente está com vocês, dialogando com a classe artística e cultural, que é muito rica de Balneário Camboriú e região. Mas, por exemplo, uma coisa que sempre eu tive um apego foi a literatura. Eu sempre tive uma proximidade com os livros, com ler, com a leitura. E acho que isso me abriu muito a mente, que, né, os livros proporcionam isso, né? Desde tu viajar, mas até tu adquirir vocabulário, até tu adquirir a escrita, uma boa escrita, né? Então eu acho que isso começou desde cedo e não deixa de ser, né, um ramo aí das artes, né, a literatura. Eu ramo muito nome. Onde sos nascido? Eu sou nascido em Balneário Camboriú. Sou de umas poucas novas gerações aí que já nasceram na cidade, né? No Hospital Santa Inês, que foi o primeiro que tem maternidade em Balneário Camboriú. Também. Então a gente tem esse detalhe. Sempre quando a gente fala, o pessoal se surpreende. Mas minha família veio, meu pai e minha mãe vieram do Médio Vale e do Alto Vale do Itajaí, né? Como boa parte também de muitos Descendência de? alemães, né? Miller Schroeder, né? Miller por parte de mãe, ali minha mãe é de Gaspar, né? Mas meu avô ali, Antônio Carlos, Biguaçu. E meu pai Schroeder é de Londres, ali próximo de Rio do Sul, já no Alto Vale, né? E daí vieram aqui, como boa parte aí do pessoal, se encantado com o balneário, vieram na década de 80 ajudar a construir o balneário. Así que has visto crecer la ciudad en la parte edilicia y en la parte cultural también. Isso é muito legal, porque mesmo eu não sendo da arte, a gente viu a cidade mudar, né? E se de um ano para o outro a gente já vê Balneário Camboriú, a gente nem 30 e tantos anos, né? Una ciudad viva. E isso não só nos prédios, nas ruas, nas avenidas e tal, mas também na parte cultural. A gente vê hoje coisa que quando a gente era adolescente não tinha, né? E isso é muito bom, porque Balneário Camboriú muitos dizem, né, e a gente faz essa crítica, que Balneário Camboriú não tem cultura. Muito pelo contrário, Balneário Camboriú é uma multidiversidade de culturas. Porque vem o nordestino, vem o nortista, vem nós, descendentes de imigrantes italianos, alemães do interior do estado de Santa Catarina, vem os gaúchos, vem os paranaenses, né, agora venezuelanos, o pessoal do Oriente Médio ali, daqueles países, tem muita... Não se esqueça dos paulistas. Bastante gente. Dos paulistas, que os paulistas são um pouco conhecidos de uma mistura grande também, né? Também já vem de uma mistura. Exato, né? mas eu acho isso muito rico. Porque daí cada um traz um pouquinho, né? Da sua trajetória. Deixa a cidade bastante cosmopolita. Né? Exatamente. Sim, bastante. Mesmo sendo pequena em número de habitantes e de território, parece ser uma Nova York da vida, uma São Paulo. Sim. Só que do interior, mais... Y algún argentino que se metió por ahí. Esqueci dos latinos, nós tínhamos latinos aí. Foi muito importante, né? São muito importantes. Continuam sendo, né? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Balneário Camboriú, especificamente, é que é uma cidade bastante cosmopolita, como você falou. Todo visitante, todo turista, todo estrangeiro se sente bem aqui, é bem tratado. É tratado com respeito, é tratado com atenção. É diferente das outras cidades mesmo. Mesmo Florianópolis não é tão acessível assim, o tratamento não é tão cordial com o visitante do que... Eu brinco assim com alguns amigos, a gente é uma cidade do interior, num bom sentido disso, né? Todo mundo se conhece, uma cidade pequena, então a gente acaba tendo, eu acho, uma proximidade humana melhor do que grandes centros urbanos aí, que acaba afastando as pessoas, né? Trânsito, mobilidade, temos nossos problemas também, claro, mas eu acho que isso é uma peculiaridade. Por exemplo, eu nunca pensei em sair de Balneário. Né? Eu sou daqueles que cresci, a beira-mar ali era normal. Eu me assustava quando vinha uma pessoa de fora, achava aquilo maravilhoso, lindo. Mas aquilo ali era o dia a dia para mim. Eu sou daqueles que naqueles empreendimentos turísticos ali que tem em Balneário, cada 2, 3 anos criam um novo, isso é bom para o turismo, 99% eu nunca fui. Nunca fui. Nada contra, mas assim, não é diferente pra mim, não é assim mesmo. Tu vai se tu viaja para fora, daí tu vai lá num ponto turístico de outro lugar, mas né, de casa. ¿Cuántos mueren por venir a ver aquí y conocer puntos turísticos? Sí. Muita gente. De Argentina vienen muchos parientes míos que fican encantados con la ciudad.
que el turismo también tiene que ver con la cultura. ¿No? Lógico. Fomenta muita coisa, né? E eu acho que esse é a grande sacada aqui, Alan, de conversar contigo um pouco sobre isso, de como é que a fundação, a gente está percebendo, claro, né? Mas a gente quer que o público entenda também como está acontecendo isso, porque outrora a gente não tinha muito acesso, né? E hoje a gente vê uma abertura muito grande, principalmente pela tua gestão, que deu a oportunidade de voltar todos os conselheiros, as setoriais, que hoje são participativas do processo da fundação. Nós estamos falando aqui de oportunidade, nós estamos falando aqui de fomento, nós estamos falando aqui de lei, nós estamos falando aqui de LOA, né? Sim. Nós estamos falando aqui de muita coisa que é importante para a cultura, né? E graças a Deus temos a LIC, que está consolidado, né? A gente tem vários, no programa anterior a gente teve aqui a Paula, que é chefe de cozinha, que foi também agraciada pelo projeto na LIC, né? E enfim, aqui a escola teve um projeto pela LIC, nós tivemos o Árvore da Vida pela LIC, enfim, a gente está rodeado de artistas e pessoas que tiveram essa condição. Mas assim, quando você veio isso, você entrou ano passado, você pegou tudo isso assim, né, de uma forma e começou a transformar isso do teu jeito, né? E aí, como que tu queres percorrer esses próximos anos? Eu acho que a primeira coisa, e isso vai um pouco da nossa formação que eu mencionei antes, assim, é a importância de a gente se ver como o meio que alavanca a atividade fim. Então o nosso papel é dar vazão à produção cultural da cidade e não querer afogá-la, né? E para isso o diálogo é fundamental, né? Seja com a sociedade civil organizada, seja com o indivíduo, o artista, uma pessoa física, né? E foi isso que a gente procurou fazer ao longo desse primeiro ano, né? Realmente a gente reativou todas as câmaras setoriais, as 11 câmaras setoriais. Algumas 3, 4 estavam inativas, a gente deu vida a elas, simplesmente escutando, mostrando que a ideia das pessoas é importante para nós, né, e não algo que tem que ser abafado, né. A gente não consegue resolver tudo que as pessoas nos trazem, mas a gente aprende muito e consegue achar os caminhos, né. O Conselho Municipal de Política Cultural tem reuniões ordinárias abertas, mensais, com uma boa adesão de pessoas, né, e deliberando recursos públicos, isso é importante, né, ou seja, a pessoa vai ver aquilo que ela perdeu seu tempo voluntário, né, de elaborar, ou ir numa reunião, ou participar lá de uma reunião que às vezes dura quase 3 horas, e ver isso acontecendo. Eu acho que isso valoriza a participação, e as pessoas, vale a pena continuar, senão as pessoas se desmotivam. E esse é um papel do poder público, ter uma visão aberta do processo. Então, outra coisa que também a gente deu prioridade, algo simples, a gente tem que divulgar o que é feito. Sim. Porque a nossa cidade e região tem muitos produtores de cultura, artistas, só que simplesmente não era nem divulgado o que era assim feito, e pelo próprio projeto da LIC, né, dos projetos contemplados pela LIC. Então a gente divulgar aquilo que já vinha sendo feito, seja com verba pública ou até mesmo com iniciativas privadas, já começa a demonstrar essa oxigenação, vamos dizer assim, esses ares, né, que a gente precisa fomentar cada vez mais e tal. E daqui para frente, eu acho que o nosso papel é ampliar esse diálogo, corrigir os erros eventualmente que a gente tenha que fazer, e apostar talvez no fomento da cultura nas bases, né? Nos bairros, naquelas pessoas que às vezes não têm um acesso ao direito à cultura, que é um direito constitucional, né? Eu acho que o poder público também tem que proporcionar isso. Assim, se a gente ampliar o fomento, por si só, aquelas pessoas que vão tendo acesso à cultura vão se desenvolver, vão daí sim gerar qualidade e vão seguir suas trajetórias. É um pouco isso que eu vejo para o futuro, assim, o poder público alavancando a cultura na base, que daí permite florescer aí aqueles que daí vão se desenvolver, ou não vão dar em nada na cultura como eu, ou pode virar grandes artistas aí. O que você está falando parece que tem duas possibilidades. Ou você está focando mais na educação cultural, ou você está focando em dar espaço para os artistas que já trabalham com isso e que tem que ter outras atividades econômicas para sobreviver? Eu acho que as duas coisas, né? Uma não impede a outra. Eu acho que na questão de educação, a gente estava muito falho.
na nossa região e tal. Em termos de oportunidades para quem não tem acesso, né, ou condições financeiras poder. Então a gente está apostando muito nisso. A gente retomou a escola de arte e artesanato, por exemplo, no meio do ano. A gente começou oficinas de violão, cerâmica, artesanato, cursos voltados para. E a gente quer expandir isso para o ano que vem, inclusive com verbas para desenvolver esses trabalhos, porque hoje de 18 a 60 anos, vamos botar assim, nós temos muito poucas oportunidades para aqueles que não têm acesso financeiro. Certo. E a cultura é algo importante em vários ramos da vida, né? Claro. Desenvolver o conhecimento, a lógica, né, se portar no mercado de trabalho, a própria saúde da pessoa passa por uma vida mais cultural, vamos dizer assim. Até agora, nas discussões de meio ambiente, está se colocando isso, a importância da cultura. Exato. Então a gente está apostando muito nisso. Uhum. O que não quer dizer que a gente não tenha aqui também, e ali que é um instrumento importante para isso, a Política Nacional de Blanc também, né, que é a verba da União, da PENAB, posicionar melhor os nossos profissionais. Isso. No esporte se fala em autodesenvolvimento, né? Alto rendimento, o atleta de alto rendimento. Sim. Nós também temos os nossos atletas de alto rendimento da cultura e da arte local, que talvez precisam também de um empurrão, assim, vamos dizer, para poder brilhar aí Brasil afora, mundo afora. Claro, inclusive porque precisa de um trabalho de curadoria para se fazer Perfeito. Isso também, com espaços qualificados para exposição, para o exercício da arte, né? E também a parte de não só do saber fazer, como com saber apreciar, né? Isso em nível de educação, e eu acho que isso também é muito importante. O que tu acha? Com certeza, a gente, se Deus quiser, aí no início do ano vamos poder ter a nossa Galeria Municipal de Artes de volta. Salve, né? Jorge! Eu vi que passou na cabeça do Passou. Ele falou de espaço de exposição, e realmente é uma demanda que está mais do que atrasada, né? A gente carece disso para poder ter, principalmente os artistas, o pessoal das artes visuais, né? Sim. Ter para poder permitir ali no centro da cidade as pessoas apreciar esse trabalho, né? Sim. Os seus trabalhos, né? Então a gente tem algumas ideias voltadas para isso, né? De poder fomentar o nosso museu a céu aberto na cidade, que já existe, mas carece de um aperfeiçoamento também para brilhar um pouco mais, vamos dizer assim, né? Certo. E a gente tem algumas questões aí que a gente quer construir junto, como eu disse, com o Conselho, com as câmaras, para poder desenvolver. Mas eu acho que fomentando na base, na quantidade, vai gerar essa qualidade que a gente almeja do nosso pessoal local. Bacana. Alan, a gente tem falado muito que esse ano deu 10 anos e a gente precisou revisar o plano, Perfeito. Né, de cultura, né? E eu tenho a honra de participar dessa revisão. Então, assim, a gente tem discutido muitos itens ali a respeito disso, e muitas das coisas que a gente coloca também são espaços, né? Instrumentos que a gente chama na cultura, físicos, para museu de arte, para outras possibilidades, para levar a arte aos bairros, né? Que é um objetivo do César quando ele criou o podcast, de mostrar a arte para a comunidade. Esse é o objetivo dele. Começar melhor. Isso. Então, assim, dentro disso, para os próximos 10 anos, e a gente está falando aqui de política para 10 anos, né? Que a gente tem que construir. Isso a gente colocou lá em alguns aspectos, mas a gente sabe que tem muita coisa que, como você falou, a lei, ela tá lá, no papel aceita qualquer coisa. Uhum. Como transformar isso de fato em ação, né, para futuros administradores que estão lá, porque você está fazendo isso também para quem vai pegar lá na frente. A gente vai passar, né? A gente vai exato. passar. Eu acredito que o desafio de qualquer política pública, na cultura não é diferente, é financiamento. Tem que ter recurso para isso, né? Então a gente precisa fazer um convencimento da sociedade, dos poderes envolvidos, da sociedade mesmo, do povo, né? Que é quem elege, que é quem define prioridades, da importância da cultura como um instrumento econômico. Sim. Né? E um instrumento cidadão, né? A dimensão cidadã e econômica da cultura, porque um ajuda a melhorar a vida em sociedade no qual a gente está, né? E o outro permite as pessoas viverem disso, né? Gerar emprego, renda. Então alguns elementos, né? Claro, 10 anos a gente está planejando, como tu mencionou, a gente vai ter vários encontros nesse início de ano
para poder trilhar, trazer as prioridades de cada setor e tal. A ideia é até metade do ano a gente aprovar esse novo plano, que vai ser de 2026 a 2036. Vão ter ações de curto, ações de médio e ações de longo prazo. De curto prazo, aquilo que a gente já vem pensando, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Cultura na Rua, que é justamente levar para os bairros, né, as diferentes linguagens artísticas. Porque muitas vezes só vai a música, né? Mas pode ter a dança, tem o teatro, né? Tem, todas elas podem e devem chegar em todos. Quando a gente fez uma edição no bairro São Judas, em Balneário Camboriú, a gente levou um violinista. Ele esteve aqui com vocês, inclusive. A família Caetano, esqueci o nome dele. Esqueci o primeiro nome dele. E daí ele tocando violão. E daí um lá da comunidade falou: pô, eu jamais imaginei que aqui no meu bairro ia ter alguém tocando violino. E daí outra pessoa lá fazendo uma apresentação de balé, 4 meninas fizeram. Também uma arte erudita, mas que é direito do povo ter acesso. Né? Claro. Então é um pouco isso que a gente... No acreditamos que hay crianças que observan, entonces por ahí hay una crianza entre tantas que ve el ballet y se entusiasma con el tiempo y termina siendo una buena bailarina, un buen bailarín. Puede haber uno que se entusiasma por la música o la escritura y así sucesivamente, más tiene que estar presente en la comunidad para que el menino pueda ir observando, o menina, observando qué es aquello que le puede gustar de pasar. Yo tengo un testimonio muy interesante, yo hace 25 años como ahora comunitario, y me lembro siempre de esa plaza que había allí donde ahora está el teatro. Era ruim. Sí. Entonces, cuando yo vi y me enteré de que se estaba haciendo un teatro, fue una alegría interior mía, porque hubo una posibilidad de un lugar de expresión. Eso se necesita, lugares de expresión, tanto en la rúa como en el teatro. Y onde, día 13 de noviembre, porque este podcast va a salir después, nos enchimos el teatro. La Escuela Armonía enchó el teatro de gente para una manifestación cultural donde se mostraban artistas que estaban comenzando, en el caso mío también, son todos alumnos. Ele cantou para o público maravilhosamente bem. Entonces es un lugar de expresión, qué lindo. También encima del teatro se hacen exposiciones de pintura, que es Marcelo. Entonces, esos lugares se necesitan. Yo siempre, a mí me gusta cocinar, entonces por ahí hago masas y para que la levadura se vaya hay que darle espacio, sobre todo, porque si uno la freya queda apretada ahí y no crece. Entonces, la levadura, el trabajo que él está haciendo junto con las otras personas dentro de la comunidad para que eso crezca. Y está creciendo. Todos hacemos nuestro grano de areia. Toda la escola de música aqui, lá, todo. Mas uma coisa, desculpe, uma coisa que eu notei também na tua fala, assim, é ter um entusiasmo com relação a Balneário Camboriú. Né? Eu nasci aqui, não quero mudar daqui porque aqui é bom, eu gosto. Não foram essas as palavras, mas né, foi o que tu deixou entender. Então, o gostar da cidade é o querer ter o melhor para ela. E o seu César comentou de repente, tem uma criança que desperta ali o interesse, mas eu acho que não apenas isso, é o direito do deleite das pessoas, né, de poderem ter o acesso a isso, de ter coisas de qualidade. Né? Claro. Exato, exatamente. Então, eu acho que essas duas coisas caminham juntas, né, é o gostar daqui, querer ter o melhor pela cidade, pelas pessoas daqui, e oferecer coisas boas, de qualidade. Eu vejo que as pessoas têm que ter pertencimento, né? Eu acho que essa é a palavra. Então, claro, eu nascido aqui, eu tenho mais facilidade talvez em tê-lo, mas todos têm direito a ter pertencimento, se sentir acolhidos pela cidade. E eu acho que a cultura, as suas culturas têm que ser respeitadas e acolhidas no ambiente que as pessoas vivem. Então eu acho que a partir do momento que a gente fomenta a cultura, todos se sentem um pouquinho mais, não sei se é essa palavra, mais donos da cidade, mais pertencentes, beneficiados, parte da cidade, da vida em comunidade talvez. Então isso é muito importante. A gente tem uma carência de equipamentos. Isso, retomando um pouco o que o Evaldo comentou, a gente poderia e deveria ter mais museus e tal. Agora a gente está conseguindo, por exemplo, a isenção de IPTU, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Do Museu da Imagem do Som, que fica na Rua 700, da família de La Torre, o senhor Fernando de La Torre construiu. É um museu privado, mas é maravilhoso. É incrível. Né? E a gente vai conseguir fazer a isenção
tributária do IPTU, e com isso a contrapartida vai ser, se não me engano, eram 200 crianças que a gente vai poder levar gratuitamente, né, para conhecer ao longo de um ano esse processo. Mas outros museus mais a gente poderia ter também, né? A gente tem que valorizar, a gente está num patamar, Balneário Camboriú completou 61 anos, então a gente tem a nossa história e está numa hora que, se a gente não cuidar bem dela, daqui a pouco a gente vai perdê-la. Não no sentido subjetivo, que isso nunca se perde, mas no sentido objetivo mesmo. Daqui a pouco as coisas vão envelhecendo, vão sendo jogadas no lixo, se a gente não fizer a proteção desses patrimônios culturais, materiais e imateriais. Então esse vai ser um grande desafio para nós, buscar edificar mesmo estruturas, equipamentos públicos para acolher a nossa história, as belas artes, enfim. E dentro disso, como eu disse, o financiamento é fundamental das políticas públicas. A gente tem que discutir, por exemplo, a questão da isenção tributária, da dedução de impostos municipais, de IPTU e ISS, para a cultura, que são políticas que já existem em âmbito federal e estadual, e que a gente tem que trazer aqui para âmbito municipal para poder alavancar mais o nosso poder de fogo, vamos dizer assim, de investimento na cultura. O outro é utilizar a potência que é a nossa construção civil, nossa principal matriz econômica, no sentido de também os recursos gerados com outorga de negócio, solo criado, poderem ser destinados à cultura. É daí que vai vir, eu acho, o nosso pulo do gato aí para a gente fazer os investimentos necessários. E também para isso tem o BC Criativo, que também é uma iniciativa que a gente está retomando aí, voltada à economia criativa, que basicamente é tudo legal. Isso que a gente está fazendo. E precisa haver uma divulgação muito grande disso, porque eu tenho visto assim muitos casos de desinformação a respeito dessas políticas públicas, as transferências de potencial construtivo. Por que nós não temos a nossa pastelaria mais aqui? Era uma construção histórica e que funcionava a pastelaria, ainda tinha um apelo comercial, a família vivia daquilo ali. Puseram tudo no chão do dia para o outro, na noite, para o dia que iam tombar pelo patrimônio histórico, para evitar o tombamento. Então porque aqui a gente está numa região em que o terreno, né, o metro quadrado dele é extremamente... e valoriza muito rápido. E valoriza muito rápido. Então, assim, para você conseguir tirar alguma coisa, é meio que tirar leite de pedra, né? Tem que tirar alguma coisa do meio para poder preservar, como nós temos algumas casas ainda no centro. Tem uma pesquisa que foi feita, né? Teve de casas de madeira. De casas de madeira e tudo mais. Hoje, no plano diretor, que está sendo discutido aí no final do ano na Câmara, nós temos um mecanismo que é demarcar, vamos dizer assim, algumas áreas como zona especial de interesse cultural, histórico, de patrimônio histórico, não lembro o nome, mas o objetivo é proteger, é conservar. E esses, dentro da consultoria que a gente contratou, voltada à economia criativa, que é o BC Criativo, né, o Conselho Gestor do BC Criativo, uma das questões que a gente quer fazer é mapear esses locais, espaciar eles no território, porque, por exemplo, como tu falou, poderia ser uma pastelaria, podia ser um barzinho, né, e vários lugares do Brasil já fazem isso como política pública. Sim. Porque a economia criativa não precisa de grandes salas de pé direito alto, até porque o custo do aluguel, o giro não dá ali. Né? Às vezes tu vai vender um choppzinho, um vinhozinho, ou algo com uma música ao vivo, uma coisa mais menor, vamos dizer. E então veja como a cultura tem a ver com a política urbana, né? E são esses pequenos negócios que fazem a economia circular, né? E auxiliar, e por isso que é uma nova matriz econômica, auxiliar na geração de emprego e renda da cidade. Claro, porque a questão da desinformação, eu acho que é uma questão crucial, pelo seguinte, é difícil você mensurar o valor que tem uma construção histórica bem colocada na cidade. Né? Agora é fácil você mensurar o valor do metro quadrado. É fácil você mensurar o quanto você pode ganhar de dinheiro construindo tudo que pode se construir ali. Mas o valor daquele edifício histórico ali naquele lugar, a referência que ele representa, o quanto de passado ele invoca, o quanto de identidade do próprio cidadão está ali impresso naquelas palavras, naquelas paredes, naquela pintura, naquela construção, né?
Então isso é muito difícil de mensurar. E isso tem um valor muito grande. Sim. Na Europa, o pessoal sabe muito bem o valor. A Europa, as cidades não se constroem sobre si mesmas, elas se constroem de outra forma. Elas se requalificam e constroem em outras regiões, mas não sobre si mesmas. Muitos lugares que a gente teve a oportunidade de ver, eles preservam a fachada, dentro faz tudo moderno, mas a casca do negócio permanece. Mas eu queria voltar num assunto que o César falou, e que eu acho de mortal assim, vitalidade de a gente tocar e bater um pouco nessa tecla, que é a questão da criança. Porque assim, a gente só vai transformar o nosso Brasil, a nossa região, trabalhando com a educação com a criança. E a gente tem comprovado isso aqui, porque todos os artistas e todas as pessoas que a gente traz, inclusive por isso que eu perguntei para você, que em algum momento eles tiveram alguma experiência na arte na primeira infância, né? Que seja até os 8 anos. E depois voltaram de outra forma, enfim, mas a cultura, a arte, ela se estabeleceu a partir de um estímulo na primeira infância, né? E o que nós precisamos é exatamente isso. Quer dizer, nós vamos ter que levar isso mais na educação, nos 100 da vida, né? Que Sim. A gente precisa olhar, tanto que eu e Daniel e a nossa equipe lá do Árvore da Vida fizemos as contrapartidas sociais dentro das escolas. Isso. E aí nós levamos a ideia de produzir maquete, que além de fazer uma parte artística, também dá para eles uma visão econômica, né? Ou seja, a gente tem aqui uma profissão, a gente pode ter essa profissão de criatividade e tudo mais. E a resposta das crianças, Ala, é um negócio assim, magnífico, pela criatividade, pela forma como eles entenderam o processo. E nós estamos falando de crianças de 8, 9 até 12 anos. Tá? Então, assim, fomentar a cultura para aqueles pequenos é que vai transformar o nosso mundo ali na frente. Nós não vamos cair mais naquela retórica, que é uma outra coisa que eu acho que é muito polêmica, quando a gente fala que porque o cara está mamando na lei e tal, porque o cara está mamando na cultura, porque não sei o quê, porque o cara está comendo dinheiro. Não sabem as pessoas que falam isso, que a cultura tem um retorno econômico, né? Para cada R$1 investido na cultura, nós temos quantos de volta? Uns 4, 5 que a pesquisa está dizendo. De 4 a 5 reais, ou seja, o dinheiro público que vai para a cultura, ele traz um retorno econômico, isso é comprovado. Então as pessoas que falam sobre isso, que não têm conhecimento, acabam levando por esse caminho. Então esse dinheiro ele é muito bem investido, porque ele traz o retorno. A pessoa vai entrar no museu, a pessoa vai comer no lanchinho do lado, a pessoa vai no teatro, ela vai comprar uma água, ela vai, vai gerar renda, a economia, vai gerar emprego, e essas coisas é que vamos dizer, o nosso público tem que abrir a cabeça para entender que isso é também uma forma de fomentar a economia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O turismo em Balneário Camboriú vai ganhando outros patamares de qualidade. Né? À medida que você não tem só praia e balada à noite, você tem outras coisas. Então a coisa começa a ficar muito mais interessante, o turista tem mais o que fazer, o turista vai deixar mais dinheiro na cidade, com certeza. Vamos lá. Não te assusta. A gente tem um quadro que chama Palavras ao Vento. Agora os segredos que só a cultura e a harmonia revela, com vocês e para vocês, Palavras ao Vento, com o comandante César. Tá. Aqui tem 45 placas, algunas delas têm palavras e outras não têm. La que tem palavra vai ter que tirar sem olhar e falar sobre ela. Tá. E las que no tem, pode falar de você do que gusta. Tá bom. Filhos. Ih, papai, vamos lá. Bom, eu não tenho. É a primeira vez que sai isso. Que sinal. Mas isso é uma boa, eu gosto de falar disso, porque vai em conta de tudo que tu falou, né? Eu não tenho filhos, né? Mas você sobrinho, você tio agora pela primeira vez. Agora no final do ano vai nascer o Lourenço, filho do meu irmão, que mora nos Estados Unidos. Então é uma novidade para a família, né? Então a gente está muito feliz com isso.
E preocupado, né? Porque quando recibe de tio. Não, porque quando é o filho dos outros, o pai que se vive, né? Ou a mãe e tal. E agora, não, tudo isso que tu falou me lembra isso, assim, né? Tipo, cabe ao pai e à mãe também dar essa primeira estímulo, né? Esse estímulo. Exatamente. Eu falei de leitura antes, na minha infância, adolescente, por causa da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que estimulava a ler. Né? É isso que a gente não fui para a cultura, talvez porque nem meu pai nem minha mãe eram muito dessa parte de canto, violão e tal. Mas fui, por exemplo, pela minha mãe para leitura e meu pai pelo futebol. Né? Peguei um gosto pelo esporte, vamos dizer assim, pelo futebol. E eu acho que então isso cabe aos pais, mas nada impede de a gente complementar esse apoio, vamos dizer assim. Claro. Né? Até porque, infelizmente, tem muitas famílias desestruturadas e tal, que carecem desse suporte. Então, seja um professor, um vizinho, um tio, um parente, gerar esse estímulo da arte, da cultura na criança, na primeira infância, eu acho muito importante. Então a gente tem que ajudar. Eu vejo dessa forma, assim. Eu concordo, é clichê, mas eu acho que só os nossos filhos vão poder mudar aí cada vez mais a realidade, mas eles precisam ser estimulados, né? Não só no celularzinho, né? E uma das coisas que eu me preocupo, se eu tivesse filhos, eu teria que dar um celular para ele ficar viciado ali para poder seguir minha vida. De repente eu dou um violão, né? Sei lá, uma bola, alguma coisa mais que talvez ele vá desenvolver e levar mais para a vida do que apenas uma coisa para viciante. hacer una síntesis, ¿qué beneficios tú ves como representante de la cultura en balneario y en la zona también? En una persona, ¿qué trae la cultura de beneficio en un ser humano? Eu acho que o ser humano ele tem que ser visto no seu aspecto integral, né? Então a gente tem o aspecto fisiológico, né? As nossas, né? Comer, beber, enfim, as nossas questões animais, assim, né? Mas eu acho que o que difere o ser humano dos outros animais é essa capacidade de inovação, né? De criatividade, de transcender ao normal, né? A gente foi responsável por fazer microfones, esse copo aqui, né? Olha o trabalho que deu fazer um copo desse, eu imaginar que isso podia existir, né? Tecnologia, câmeras e prédios mirabolantes. Eu acho que isso é da capacidade humana de criação e inovação. Mas isso não vem sem uma base cultural, né? Sem um estímulo assim, de sair da caixinha, né? Então o livro, a música, né? Todas as linguagens, a dança, o teatro, ela mesmo serve para isso, assim, né? Para tipo sair do robozinho, né? Então eu acho que esse é o papel da cultura, assim. Mi experiencia particular es para como ejemplo, ¿no? Hablo de mí porque uno lo vivió eso. Cuando yo llego a Brasil no entendía nada de portugués, entonces era un mundo nuevo para mí. Entonces, a medida que uno va estudiando, va prestando atención, va entendiendo y se va abriendo un universo diferente en la cabeza. Pero eso es a través de la preocupación por aprender, por estar ocupado, por el interés de hacer parte de las sociedades. Eso es importantísimo, es tener la voluntad de querer sobresalir sobre las cosas. Yo digo, el idioma es como una janela más que se abre dentro de la cabeza de uno. Entonces ahora, antes no entendía nada, yo tenía discos, cassette también en casa que hablaban en portugués, cantaban en portugués, Roberto Carlos y todo demás, y yo no entendía. Más el conocimiento, la preocupación y el estudio te va abriendo la cabeza y vas abriendo un universo diferente dentro de ti. Eso trae la cultura. Sí. Eu queria saber qual é a música do Roberto Carlos que tu aprendeu. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Mandou bem. Essa já pensou? Tem 1 milhão de amigos, pede um carro para cada um. É isso aí mesmo, né? Después había uno que siempre me llamaba la atención, pero después me enteré que era un brasilero, no era un italiano que moraba aquí. Quem? ¿Cómo dice? Árbore, ¿cómo dice? Que tiraba un italiano que cantaba en portugués, pero tenía un jeito de cantar muy diferente. Tiro el árbore, árbol.
Não. Você é da tua, não sou tão Sí, es assim. muy antiguo. Não sou tão. Es muy famoso. Ay, no sé. Ese lo tenía en casa, pero no entendía nada de lo que falaba. Ainda não entendo. Vou de novo, porque esse chocalho aqui, como é que é? A cobra não está funcionando direito. Cascavel. A Cascavel. A gente tem um outro quadro aqui, Ala, que é o quadro Toma Lá da Cá. Sim, que é a esse pergunta comentou. lançada, resposta encontrada. Bem-vindo ao Toma Lá da Cá com o mestre Daniel Paredes. Yes. Então nós vamos fazer perguntas para você responder com uma única palavra. Uma única palavra. Uma única palavra. Tá bom. Tá? O que você vislumbra para o futuro? Desafios. Boa. Boa. Escolheu Não quer bem dizer a que é palavra. ruim, nem bom. Não, escolheu bem a palavra, muito bom. É coerente. Sim, com certeza. Balneario Camboriú. ¿Qué significa? Linda. Um valor fundamental. Valor fundamental. Sinceridade. Uhum. Boa resposta. O que te cala? A derrota. Ui. Tus sueños. A história. Olha, que interessante. Mais uma? Uma frustração. Frustração. Não vou falar de derrota de eu vou dizer a perca. Familia. A base. Uma vitória. Originalidade. Tá. Por último, um lugar dentro de ti. Um lugar dentro de mim. Olha. Um lugar dentro de mim. Essa pergunta é capiciosa. Tu caprichou, né? Tava aqui, eu escrito, eu leio. Tá muito Um bom. lugar dentro de mim. A cadeira desse, as ideias, né? Estás haciendo pensar. Tá fazendo pensar. É. Eu vi que eu não sou das artes, né? Por isso É, o pessoal eu das vou sair artes. dos clichês, né? Eu não quero falar os clichês. Pulmão. Uma resposta incrível. Sem respirar. Uma resposta incrível. É vital. Bom, já, valeu, esperto. Incrível. Muito bom. Valeu, esperto, né? Pulmão, claro. Claro. Lógico. Né? Não sei respirar, tu Respira não vai lugar nenhum. Tem um trabalho de um artista, um paulista, e justamente fomentando a atividade artística e alimentando muito essas coisas todas, e o trabalho dele chama-se Pulmão. Ele começou justamente na época da pandemia, e que ninguém podia fazer arte, ninguém podia se reunir, ninguém podia fazer nada. E então ele propõe que o pulmão, que é a arte, é o pulmão, é como você respira. Então nós precisamos respirar. Não, ele vai pulsando que nem o coração, né? Seu coração é cheio de romantizações, né? De É verdade. clichês, né? Então, É, exato. é mais legal. É, com Bem certeza. original, gostei. Muito bom. Então, Ala, a gente tem muitas coisas que a gente quer fazer, né? Porque a criatividade aqui, as coisas vão acontecendo e a gente quer movimentar e por isso o comandante César nos trouxe para esse lugar aqui, para a gente poder trazer possibilidades e tudo mais. Eu sei que, claro, que todo político tem pretensões políticas, né? Mas eu gostaria que você deixasse para o nosso público aí se você vai logo sair para uma nova pretensão ou se você vai continuar à frente da fundação com essa pessoa, com esse trabalho que você está fazendo, que é maravilhoso, né? E a gente tem que dar, assim, a gente critica quando é necessário criticar, mas a gente também tem que elogiar quando a pessoa faz um trabalho legal. Então, assim, a gente não quer te perder de lá, então, só para saber. Assim. Não, a gente tá. Eu tô na política há 21 anos, né? No mesmo grupo político, vamos dizer assim, no mesmo partido e tal.
E a gente, na nossa trajetória, a gente aprendeu que a gente não é muito senhor de nós mesmos, né? A gente faz parte de um grupo maior e as decisões são colegiadas, são tomadas em grupo para aquilo que é o melhor do que aquilo que a gente acredita e tal. Então a gente nunca pode dizer nunca, né? A gente nunca pode, a gente tem eleições por aí, né? Mas independente disso, normalmente a gente tem tarefas a cumprir. Hoje a minha tarefa está na frente da Fundação Cultural, né? E vamos procurar executá-la com o melhor carinho possível, dedicação, paixão possível. É o que a gente procura fazer, independente de onde a gente está na vida. Eu acho que esse o desafio nosso é dar o máximo de entrega para aquilo que a gente está fazendo. Mas amanhã, um dia, vai chegar um momento, né? Não sei se amanhã, depois de amanhã, ou daqui a algum tempo, a gente não vai estar mais, a gente vai cumprir outra tarefa. E você pode ser chamado para uma nova missão. Aí. Exatamente isso. Então, os dados ainda estão sendo jogados, vamos dizer assim, né? Mas com certeza a gente não vai fazer nada que não coloque em risco o trabalho que a gente vem edificando. Por quê? Porque a gente sabe que está só no início ainda, né? E a gente quer deixar algo sólido. Eu acho que o desafio de um bom político, ou de um bom administrador público, é sair e ver aquilo que ele ajudou a construir ficando. Né? Senão não foi tão forte assim. Né? Se desmanchar logo em seguida, é porque não estava bem consolidado ainda. Ou a questão da política doentia que destrói o trabalho do adversário para implantar o seu, só por uma questão de egos existe, não adianta a gente dizer que não existe, mas existe. Não é o teu caso, porque tu entrou, não, a gente pegou tudo aquilo que estava parado. E tudo que estava bom a gente continua também, não tem essa vaidade. Não. Só que por isso a gente tem que usar do diálogo, de envolver vários atores. Porque quando tu sair, são esses atores que vão defender aquilo que tu ajudou a construir. Eu vejo um pouco assim, né? Se só fica tu jogando sozinho, obviamente quando tu sair vai morrer tudo. Agora, se tem mais gente compartilhando das mesmas convicções e das defesas dos mesmos projetos, depois fica mais difícil para o cidadão que chegar e quiser acabar com tudo. Pode até conseguir querer, mas vai ter que bater de frente com todo mundo também, né? Sim, tá certo. Porque é uma coisa, vamos lá, gente, nós estamos falando... Em outras palavras, se o teu trabalho tem legitimidade, isso. Ou tem outras forças, outras pessoas, as outras entidades para defender o que tu está desenvolvendo. Então o teu trabalho não vai morrer ali. Você sai, mas a coisa continua. Parabéns. Essa é a ideia. Muito bacana mesmo. Muito bem. Nós temos um outro quadro que chama-se Palavra-Clave. Toda melodia tem sua clave e toda ideia sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra-clave com o nosso comandante César. Bien, yo te pedí para você que escribiera una palabra que gustara y una que no gustara, o de você o de la comunidad. Entonces, ahora viene la palabra sueño. Tá, é só para botar aí dentro? Depois que falar. Eu fiquei na dúvida no que escrever, né? Mas a palavra que me agrada, eu botei trabalho. Porque eu acho que tudo que a gente tem é fruto do nosso trabalho. Tudo que a gente é fruto do nosso trabalho. Isso vale para o indivíduo, para o coletivo e tal. Né? Mover o humano sobre as coisas é que faz as coisas serem o que elas são, né? E isso é o nosso trabalho, né? Fonte de riqueza, de valor das coisas, né? E eu acho que, por mais clichê que seja também, todo mundo que se dedicar e trabalhar, talvez ele não chegue no sonho ideal do que ele queria, mas ele vai chegar perto. Ou mesmo assim ele vai estar dando passos em direção a isso. Para trás ele não vai, ele só vai para frente, né? Então isso é muito importante. E o que eu botei uma palavra que eu não gosto, não sei se há, o problema não é a palavra, é o que ela representa. Eu botei desrespeito. Porque assim, a gente pode ter diferenças, né? Divergências políticas, ideológicas, de visão de mundo, dentro da família, fora da família, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Tipo, não precisa destruir a pessoa, ofender a pessoa, baixar o nível, né, para tentar manter as diferenças. Então,
Eu acho que isso é uma coisa que... Dentro do núcleo social onde te mexes, encontras muito de respeito. Sim, mas assim, não tanto não, também. Assim, eu sou uma pessoa bem de boa, né? É verdade. Não, eu assim, eu tenho bem poucos inimigos, vamos dizer assim, mas tem. Mas tem. No mínimo aquele que quer o teu cargo. Não, o teu posto. eu acho legítimo até. Desde que ele não baixe o nível, que ele não queira... Não, mas a gente não, né? Sim. Não é. Mas assim, eu vejo na política tem muita coisa assim, né, de sacanagem e tal. Mas isso é na vida, eu acho que em todo lugar a gente encontra, infelizmente. Mas eu acredito nessa briga entre quem desrespeita e quem trabalha, que quem trabalha vai ganhar. O trabalho está muito relacionado à dignidade. Isso, o cara que desrespeita, o joga baixo, joga sujo, é sacana, mau caráter, talvez é tudo isso que eu quis dizer nessa palavra aí, ele pode ganhar uma, mas ele não ganha cinco. Então, não se sustenta. E o trabalho eu acho que é muito sólido. Se tu for mesmo de pouquinho em pouquinho, tu vai mais longe. E como você disse no começo, nunca deixe de ficar perto de quem tem a caneta. Né? Para conseguir. Para, como testemunho da sociedade, eu creo que el tránsito é um dos lugares onde mais se muestra el respeto por ella. Eso se pone violenta ante cualquier circunstancia. Incluso uno a veces también cae en ese pecado de insultar a alguien porque maniobra mal. Sim. Porque hay personas que se equivocan en el manejo, y está bien equivocarse porque todo el mundo nos equivocamos, pero aquella persona que hace las cosas por falta de respeto, estaciona mal a propósito, hace las cosas mal, eso es ruim. Mas isso só diz respeito à própria pessoa e não ao meio ou ao outro. Tipo aquilo assim, tu dá sinal para entrar numa rua, o cara acelera para não deixar tu entrar. Para no meio, eu vou ter que fazer assim, para que... Então tem algumas coisas, o trânsito realmente ele é mais estressante nesse sentido, né? Porque as pessoas começam a descarregar muita coisa ali, né? Eu tenho uma questão que eu queria colocar para você, Alan, que é assim, são duas, na verdade. Uma, que eu queria entender melhor qual é a participação da fundação, vamos dizer assim, em termos orçamentários, da arrecadação dos impostos da prefeitura. Assim, quantos por cento nós temos direito dentro da fundação? Essa é uma pergunta muito boa, porque pouca gente sabe. Né? Então é importante para todos terem ciência. Aliás, uma das razões de a gente priorizar tanto o diálogo é dar informação para as pessoas. Não precisa esconder a informação, ter medo dela, mesmo quando ela não seja agradável, talvez. Hoje, o nosso orçamento na Lua, que tá em discussão no final do ano para 2026, é 14 milhões. Estou arredondando, é claro. Né? Os 14 milhões, né, representam 0,5% do orçamento anual da cidade, que basicamente é 2 bilhões. Né? Então é 0,5%. Né? Dentro desse 0,5% está o orçamento da Fundação Cultural e do Fundo Municipal de Cultura. Daí dentro disso vai se recortando a parte administrativa, que é salário dos funcionários, a verba de custeio que a gente fala, que é a luz, água, material de expediente, o básico, né? Que a gente tem que pagar. Daí a gente vai agora entrando ali. Temos a LIC, que vai 2 milhões, né, que para 2026? Isso, que vai ser o primeiro edital que vai congregar 2 milhões, a gente vai lançar final do ano para 2026, né? Então, mais de 40 projetos aí que vão ser contemplados com isso. Daí a gente tem uma verba que é para as festas culturais do município, vamos botar assim que deve dar uns 3 milhões, um pouco mais. Me lembro da cabeça. Daí temos 1 milhão e pouco, que é a verba da PENAB, né? A gente delibera em conjunto com a sociedade, no conselho já deliberamos o plano de aplicação de recursos, né? Aquele que eu sugeri, do piano. Isso, no ciclo 1, né, que foi 2024, a gente... Usaram bastante piano. Não, e ele vem sendo bem usado, sim. Não lembro agora, acho que foi 80 mil, não vai lembrar, né? Acho que foi 80 mil, né? Mas vale muito a pena.
E então assim vai, né? E daí agora tem outros projetos lá, temos 500 mil de convênio com a colônia de pescadores. Tá, minha pergunta é sobre isso, e vou ser bem questionador em relação a isso, direto e reto. Primeiro, esse 0,5% é lei ou é decidido aleatoriamente? Não é lei. Não então, é lei. E hoje nós não temos isso especificamente numa lei? Não temos um percentual mínimo. Tá. E isso é possível ser feito? Então, o que acontece? É uma questão jurídica. Sim. Impostos. Porque basicamente Balneário Camboriú tem duas fontes de receita grandes. IPTU e ISS, que são os impostos de responsabilidade, e TBI, né, transferência de imóveis, imposto sobre serviços e imposto predial urbano, que é o IPTU, que todos conhecem, pagam e etc. Então tem a fonte de impostos e tem essas outorgas do negócio da construção civil, que é os valores pagos, né, pela construção civil. Para comprar um pedacinho do céu. Para comprar um pedacinho do céu. Eu estava tentando ver como explicar isso. Tá. Só que os impostos, por natureza constitucional, eles não podem ser vinculados. Ele não pode ter, tipo, vincular um imposto, nenhum desses três, para nada. Para a saúde, para... Não pode vincular. O que a gente tem, por exemplo, na saúde e na educação, são percentuais mínimos que têm que ser colocados, que vem da Constituição, que a educação é 25%, e a saúde, agora não lembro se é 12% ou 15%. O Balneário gasta mais, inclusive, por conta do hospital, que agora está no processo de estadualização. A cultura não tem essa prerrogativa constitucional. Então pode ser que questionem se colocar. Seria muito bom, é claro. Apesar que vem sendo mantido. Em nenhum momento caiu o orçamento da cultura nos últimos anos. Mas a gente quer ampliar, né? A gente tem no nosso plano municipal de cultura chegar a 1%. Sim. Né? Não sei como vai ser no novo plano que a gente está em elaboração, mas nesse atual, que se encerra agora, a gente colocou essa meta. Não chegamos nela. Não chegamos Isso é um nela. convencimento dentro da Câmara dos Vereadores, na hora de votar a LOA? Também, mas quem elabora a lei orçamentária anual é o Executivo. Tá. Então, o Executivo elabora, calculando a projeção do que vai arrecadar, né, normalmente de uma forma conservadora, porque se der Van, financeiro, a Secretaria da Fazenda, da Fazenda, é o coração, vamos dizer assim, disso, faz uma projeção, quanto que a gente vai arrecadar de IPTU, ISS, ITBI, ou questões de outras fontes para o ano que vem. X. E daí dentro disso a gente faz uma previsão de despesa. Normalmente, e isso é bom, o Balneário Camboriú arrecada mais do que prevê. Porque se fosse menos, daí teríamos problema. Então, tipo, a gente é conservador na previsão orçamentária para poder, ao longo do ano, daí ir suplementando e ampliando. Então, o nosso desafio é ampliar essas fontes de financiamento. A possibilidade de dedução de uma fatia desses impostos, daí sim, é destinada à cultura. Hoje a gente tem a Lei Rouanet, 30 anos aí a nível federal, que o cidadão pode deduzir imposto de renda, as grandes empresas especialmente, né, de lucro real, para a cultura, para projetos culturais. A gente poderia fazer a mesma coisa com uma fatia do IPTU, ITBI e ISS. Posso deduzir, digamos, no macro, 1 milhão. Então a gente teria até 1 milhão para financiar com o imposto de cada um projetos culturais da cidade. Isso é uma discussão que a gente já vem fazendo internamente e quer ampliar para colocar em prática. Você falou de um negócio que é assim, por exemplo, é obrigado, constitucional, 25% para a educação, 12%, 14% alguma coisa para a saúde, e na área da cultura você disse que nós não temos essa obrigação constitucional. Então isso diz respeito ao quê? A um projeto de lei que temos que fazer com os deputados federais para tentar fazer algo nesse sentido. Recentemente eu soube que a profissão da dançarina foi regulamentada, uma outra profissão da cultura, não me vem agora, e foi regulamentado. Ator? Né? Não é? Teatro? Não sei não. O ator já é. Não sei se é artista visual também, alguma coisa assim, que estão batalhando lá e tal. Mas eu sei que da dança, sim, o dançarino é considerado profissão agora. Sim. Né? Então isso é uma batalha que se faz junto. Isso é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC.
né? Que é com o Congresso, Senado, Sim. deputados. Muito importante, né? Com certeza. A gente tem aí o novo Plano Nacional de Cultura também, que também o nosso de município vai se espelhar e que com certeza tem que trabalhar essas fontes de financiamento, né, para a área cultural. Porque a Política Nacional de Blanc, que transferiu, eu não vou lembrar não sei quantos bilhões em 5 anos, vai transferir ainda para os municípios, ela é muito importante, mas por lei federal ela vai só até 2027. Então, em 2028 para sempre, pode ser que a gente fique sem essa política. No caso de Balneário Camboriú, vai ser o novo governo, exatamente. Vai botar na pauta. No caso de Balneário Camboriú, podemos ficar sem esse 1 milhão, caso essa política não seja renovada ou ampliada, que deveria ser ampliada, porque é pouco. Sim. Perto de outras coisas é pouco. Né? Então, a gente tem um campo muito grande ainda pela frente. Tá, e aí, para provocar um pouquinho mais nosso presidente da Fundação, o que estamos fazendo na prática para que a gente possa ampliar esses valores aí dentro da lei orçamentária? O que depende dos artistas para fazer isso? A gente até pensou em fazer um manifesto normal, assim, mas ir na Câmara dos Vereadores e colocar isso claramente junto com a Fundação, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de recursos para os próximos anos, enfim. O que podemos convocar, o que podemos fazer para te ajudar nisso? Eu acho que isso é muito importante, o engajamento da sociedade. E mostra que tem gente interessada, mostra que tem gente que vive aquilo, né? Que tem conhecimento sobre aquilo, mostra informações que às vezes as pessoas não têm, né? Do potencial que a cultura tem do ponto de vista econômico, por exemplo. Né? Aquilo que a gente falou, de quanto dinheiro investido e quanto dinheiro que dá de retorno, de que esse dinheiro fica na cidade, né? Às vezes tu vai gastar em outras coisas, esse dinheiro sai da cidade. Né? Mas quando a gente colocou um dado aqui, esse ano, algo em torno, tem que fechar ainda, algo em torno de R$900 mil no nosso edital de credenciamento. Foram mais de 180 contratações de artistas locais. Grafite, a maioria é música, grafite, música, teve um pouco de tudo. Né? Exposição fotográfica, a gente contratou esses artistas através do nosso edital de credenciamento. Esse dinheiro ficou na cidade. Né? Aliás, diga-se aqui de passagem, lembrando a todos os artistas locais, existe um edital em aberto ainda dentro da prefeitura para se cadastrar. E como é que é feito isso, né? Segundo o nosso conselho, é feito por ordem de chamada, não é aleatório nem por quem indica, é por ordem... É uma pontuação e daí isso. Vai fazendo o rodízio. Foi contratado o João vai lá para baixo, daí vem o Pedro, daí o Pedro vai lá para baixo, vem a Maria, e assim vai. Vai o Daniel. Exatamente. Né? Tem algumas áreas que a gente contrata mais porque tem mais demanda, as músicas, por causa das festas e tal, todas contratadas de artistas locais, então isso acaba girando essa cadeia produtiva. Mas eu acho que, voltando ali, essa participação social é muito importante. Então, para convencer as pessoas da importância de a gente ampliar esses recursos. Porque o orçamento é uma disputa política. Cada um quer seu Cada um quer o seu. O cobertor ele tem X tamanho. E ele, para cobrir a perna, o pé e a cabeça é difícil. Né? Então, às vezes estica um pouco, fica sobrando um pezinho lá então embaixo. É uma disputa política, não adianta fugir disso. No bom sentido da palavra. Sim. Não, e para isso nós temos uma ajuda bastante importante também na Câmara de Vereadores. Sim, que a gente não pode deixar de falar. A vereadora Cissa vem nos apoiando muito nessa Gabinete da Cultura, a vereadora Cissa, que nos prestigia bastante. Mas eu acho que é por aí, tá? A gente já conversou sobre isso no Conselho Municipal. O Conselho tem que chamar a classe política, todas as vertentes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que eu estou agora procurando o Judiciário, porque lá também tem recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta, de medidas compensatórias mitigatórias, para a gente tentar ter acesso a esses recursos. Muitos da construção civil, às vezes um empreendimento lá descumpriu alguma normativa, foi punido, vai para um fundo lá que pode ser revertido para a cultura, por exemplo. Então a gente tem que cavucar essas possibilidades. E na iniciativa privada também, a gente quer, dentro do BC Criativo agora, puxar a discussão da Film Commission, né? Que é trazer produções audiovisuais para a cidade. Isso repercute no Brasil, no exterior, né? E tem muitas empresas dispostas a aportar a sua marca, os seus recursos nisso. E daí uma produção, a gente está com um diálogo com 4. Uma está sendo gravada agora pela nossa amiga Dagmar, está na produção, mas a gente está conversando com outras 3. E
Cada uma dessas com custo mínimo de 2 milhões, mas cada uma dessas vai trazer para a cidade equipe de 100 pessoas, gerando toda uma cadeia produtiva, às vezes até de artistas locais que vão participar como figurantes. Alguma função, e principalmente a cadeia ali dos bastidores, né? O pessoal de roupa preta ali, né? De gravação e tal, sem falar bares e lanchonetes, e locações e esse tipo de entra toda uma cadeia econômica, né, nesse sentido. Bom, eu poderia ficar mais um tempo aqui te provocando em outras coisas, mas você chega ao final. Bom, pessoal, a gente está ficando por aqui com esse podcast do Cultura em Harmonia. Eu fiz um texto, né, para o Alan. Encerramos aqui então esse episódio com a alegria de receber o Alan Miller-Schroeder, atual presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, cuja atuação vem fortalecendo e iluminando a cena cultural da nossa região. Alan, registramos aqui a nossa gratidão pelo esforço contínuo em posicionar a cultura como eixo central do desenvolvimento humano e comunitário, e por trazer para perto, né, a produção contemporânea dos nossos artistas, dos nossos artesãos e dos nossos fazedores da cultura. O teu olhar atento, sempre em diálogo com os seus pares, tem aberto caminhos, criando oportunidades e fomentando talentos de maneira singular. Que este compromisso siga florescendo, nutrindo e a todos nós, a cidade, com essa sensibilidade, com a responsabilidade e a visão que você tem de futuro. E que você continue trazendo harmonia à cultura, permitindo que a arte siga pulsando, né, em cada esquina, palco, ateliê ou no coração de cada um de nós na região dos Camboriús. Até o próximo episódio do Cultura em Harmonia, onde seguimos celebrando a arte e as pessoas que transformam o mundo pela criatividade e pelo bem fazer. Até o próximo podcast. Obrigado.